Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Movimento em Foco. Eu sou o Franco Chamorro, sou fisioterapeuta e hoje a gente vai começar uma nova série em um formato diferente do que a gente está acostumado. Não é podcast, não é vídeo falando sobre um conteúdo isolado, mas é para juntar um pouco do conteúdo teórico com a vida na prática, com as experiências e tirar insights que a gente possa utilizar e que eu já aprendi um monte com isso e espero poder transferir e levar um pouco para você também aprender um pouco e quem sabe refinar esse entendimento. E vai ser baseado em um acidente que é o meu próprio acidente. E eu vou contar toda essa história para você já já. Primeiro de tudo, o que me motivou a fazer esse tipo de vídeo foi poder fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu. E tem vários estudos falando que sempre que você tem um trauma físico, emocional, seja lá o que for, falar muito desse trauma imediatamente após não é positivo e faz com que você embarque ali numa sensação de desprazer, de ansiedade, e você começa a viver aquilo com uma memória muito forte e carregada de emoções principalmente negativas. E quando isso é feito de forma um pouco mais tardia, seja com diário, com relatório, com uma reflexão, com terapia, todo mundo tende a conseguir ressignificar e repensar um pouco de tudo aquilo que aconteceu. Então, eu vou colocar isso em prática aqui. E tem um segundo ponto, que é quando a gente atribui significado a algum desses desfechos aí traumáticos, ele passa a ser menos traumático, assim, vamos dizer, com menos carga emocional negativa e menos ruminação, menos de tudo aquilo que é desconfortante, faz a gente ter bastante pesar quando tem um trauma. E claro que eu já tive bastante tempo para refletir em relação ao acidente que eu tive, que foi no começo de dezembro, mas esse vai ser um segundo momento para ter uma outra reflexão um pouco mais distanciada que com certeza vai ajudar. E o significado que eu já tive tempo de refletir já serviu para mim. Agora eu quero construir um segundo significado, que é compartilhar as minhas experiências, os meus aprendizados e todo esse processo para quem é fisioterapeuta, treinador da área do movimento, médico e quer utilizar um pouquinho desse jogo entre teoria, prática e vida real. Beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui as minhas anotações, a gente vai fazer uma série de vídeos relatando um pouco do que foi esse acidente, do momento que ele aconteceu até todos os desfechos e atualmente que eu estou numa fase um pouquinho mais avançada, já estou fazendo minha reabilitação. Estamos no dia 2 de dezembro, dia do Jogo do Brasil, Brasil e Camarões, Copa do Mundo, terceiro jogo ali da primeira fase. E eu estou há uma semana praticamente do meu casamento, que seria no fim de semana seguinte. E ali a gente tinha combinado de fazer um encontro, um happy hour no bar, para ser meio que a despedida de solteiro, o último encontro de todos os amigos ali antes do casamento, sendo um momento de descontração, onde a gente realmente curtiu muito. Só que o que aconteceu? Já tem ponto importante que eu vim do HC, fui para Care Club, cheguei na Care Club e atendi e estava programado de deixar minha bike lá e ir de Uber para o bar. Qual que é o ponto? Choveu pra caramba, não conseguia chamar o Uber, não tinha nenhum táxi passando e eu falei, puta, não vou perder, o pessoal já tá lá, eu vou de bike. Fui de bike, no meio da chuva, acabando o mundo, tudo parado, cheguei lá, travei minha bike, tudo bonitinho. Começa o jogo, curte e tal, não sei o quê. E no meu planejamento na minha cabeça era ir de Uber, voltar de Uber, porque eu sabia que ia beber. Lá eu falei, puta, qualquer coisa eu deixo a bike, volto amanhã pra buscar, sei lá, dou um jeito. Só que no final das contas eu saí, peguei a bike e saí de bike, sendo que eu tinha bebido. Tinha chovido, no momento que eu peguei a bike não estava necessariamente chovendo ali, se tivesse eram poucos pingos, mas o chão estava bem molhado. E eu saí do Itaim, do bar, para ir para minha casa. Então, primeiro momento aqui, vou colocar algumas fotos lá do momento da despedida de solteiro. Então, primeira foto, a gente aí levantando a taça que o Brasil não levantou.
A gente estava sonhando com Hexa. Eu, Rafa da Lua, que já gravou com a gente no podcast, ele é o que tá de boné. E ele tem um grupo de samba e nesse dia eles iam tocar, foi até por isso que a gente foi nesse bar. Tiagão, que estava com a mão machucada, que tinha acabado de se machucar. Uma semana antes que ele tinha ido para o Rio e ruim de trilha, escorregou lá, teve que apoiar a mão e machucou a mão. Segunda foto aqui, eu beijando a taça que nenhum ali da seleção beijou. E eis que a gente entra na primeira foto ali do meu acidente, do pós-acidente. Então, o que é importante aí? Saindo do Itaim, indo sentido ali Vila Madalena, Pinheiros, que é aqui onde eu moro, o que eu consigo destacar? Ciclofaixa molhada, eu tenho uma bike que é elétrica e eu sempre ando num cacete, ando rápido pra caramba, no limite ali, uns 25, dependendo, até 30 km por hora. Tô super acostumado a fazer esse caminho. Foi até mais difícil ali sair do Itaim, que é onde eu não tô muito acostumado a chegar na Faria Lima, mas depois da Faria Lima fui direto. Como eu sabia que eu tinha bebido, eu acho que eu já estava até indo um pouquinho mais devagar, mas estava numa velocidade rápida. E chegando ali próximo da Rebouças, tem vários momentos em que você tem um cruzamento pela ciclofaixa, em que os carros de um lado da Rebouças conseguem ir para o outro, da Rebouças, da Faria Lima. E nesses momentos tem alguns desvios da bike. Então, chegando ali próximo da Rebouças, tem um ponto que vira à direita, vira à esquerda e volta a ficar reto. Então, faz meio que um S. Então, eu não lembro exatamente como que foi a queda, tá? Depois a gente vai usar um pouco do diagnóstico para, meio como detetive, chegar no que deve ter acontecido, mas não que eu tenha perdido a consciência, mas apagou da minha memória um momento específico ali da queda e um pouco antes. Eu lembro do cair e estou levantando. E o que aconteceu? Eu provavelmente escorreguei ali, a bike saiu de lado, saiu para o lado direito e eu caí para o meu lado esquerdo. Então eu caí sobre meu corpo ao lado esquerdo, aí bati todo o hemicorpo esquerdo. De imediato ali, na hora que eu fui levantar a bike, já percebi que tinha dado merda, porque na hora que eu peguei e fui tentar levantar a bike, a mão esquerda falhou, doeu e não respondeu. Eu falei, puta, olhei para a mão, tava aquela foto bonita ali, né? Tava naquele estado em que eu encostava na lateral, a mão vinha aqui um pouquinho para a barriga, então tava um arco de flexão ali. E desviada também no sentido da una, né? Então com desvio unar, então eu já vi que tinha alguma coisa e muita sensibilidade de dor. E eu tava com uma aliança ali na mão, inclusive foi uma coisa que eu fiz, foi já passar a aliança para outra mão, porque eu sabia que a mão ia inchar para não ter problema e ficar preso e, enfim, ter um problema maior aí com o dedo. Tava vindo um cara que faz entrega de aplicativo da Rappi e, cara, o cara foi super nota 10, inclusive, por coincidência, encontrei ele hoje, ele me perguntou como que tava a mão e tudo mais. Puta coincidência, mas foi um cara que me ajudou, me socorreu. Ele ficou comigo até eu conseguir entrar no Uber, chamou o Uber para mim. Arthur, não tenho palavras para descrever. Realmente, em todo aquele caos, eu tenho a certeza que Deus já estava cuidando de mim e colocou uma pessoa super especial ali para me dar esse apoio, coisa que a gente jamais espera numa cidade como São Paulo, né? Caí, levantei a bike, ele me ajudou. Cruzamos ali para o outro lado da Rebouças, travei a bike em um poste, pedi para ele tirar foto, me mandar a localização, ele anotou meu contato. Eu estava ficando sem bateria, então eu tenho um plano de saúde que é a Alice. Tinha a opção de tentar entrar em contato com o plano, ir para o hospital da rede do plano, só que com medo de ficar sem bateria, eu decidi ir de Uber para o HC, que é o hospital onde eu trabalho. E nesse momento, o que eu sabia é que já tinha tido algumas lesões aí, e chama atenção o punho. Meu polegar direito estava uma batata, estava inchado, com hematoma,
com a articulação comprometida, não conseguia mexer muito, e ele estava realmente bem edemaciado. E quando eu cheguei lá na HC, a gente vai ver essa outra... a imagem da minha bike aí. A bike travadinha no poste lá, que eu deixei... E eu estava na esperança de buscar no dia seguinte. A gente vai ver que a história vai um pouco diferente do que eu tinha de expectativa. E aqui, quando eu cheguei no HC, já tinha visto que a máscara estava com sangue. Na hora que eu tirei a máscara, eu estava com um corrimento de sangue aqui. Então tinha um pouco de sangue escorrendo do nariz, da narina esquerda, e eu estava com uma batida e esfolado e demaciado aqui na maxila, zigomático do lado esquerdo. Então eu tinha esses 3 pontos, fora alguns ralados, né? Você pode ver que a minha camisa, ali a camisa da seleção, na região da clavícula, ela tá toda queimada aqui, do ralado que deve ter dado na ciclofaixa, enfim. E eram esses os pontos principais, um raladinho no joelho. Cheguei no HC, fui direto para o Instituto Central, porque eu sabia, já tinha noção de que o trauma não era só no punho, não era só em apêndice, e em casos de trauma torácico e de trauma de face é necessária a avaliação no Instituto Central, por ter uma equipe mais ampla, ter cirurgião, ter clínico, para poder investigar outros fatores que possam ser mais arriscados. Só que na hora que eu cheguei lá, na triagem falaram, não, sua questão é o trauma da bike, foi o trauma físico, olha como está seu dedo. Não me admitiram, falaram que eu tinha que ir para o IoT, me dispensaram, mesmo eu tentando argumentar tudo que eu pude. Desci para o IoT, fui acolhido lá, e o que eu tinha de consequências visíveis eram escoriações que eu já falei, clavícula, joelho, o polegar direito... Não sabia se era uma fratura, se não era. A mão que eu tinha certeza que ali no punho tinha acontecido alguma fratura, porque eu já tive uma fratura de rádio lá atrás e a conformação estava muito parecida. E na face eu pensei que tinha sido mais a contusão, mas eu já estava com uma sensação bem grande de inchaço, de edema na região ali da maxila, zigomático do lado esquerdo. Então acho que, no geral, nesse primeiro momento, é isso. Na hora que eu cheguei e fui admitido lá, eu já tenho uma foto aí de eu dormindo em paz, descansando, mas até chegar nesse momento foram momentos de muita angústia, muito sentimento, dor e tudo mais. Já foi uma puta dificuldade, porque no momento que eu tive acidente, eu só tava pensando, meu Deus, acabei com o meu casamento, caso semana que vem a Ana vai me matar, meu Deus, o que eu fiz com ela? Sabe, esse pensamento vindo a todo momento, e tentava falar com ela, tentava falar com meu irmão para avisar também. Enfim, cheguei lá no hospital, sabia que a prioridade é entender o diagnóstico, só que na minha cabeça fraturei o rádio, uma fratura de rádio distal, muito provavelmente vão reduzir, eu vou colocar uma tala, devo sair daqui amanhã e, nada muito difícil, talvez fique sem trabalhar aí até o casamento e tá tudo certo. Só que as coisas se desenrolaram um pouco diferente, então eu cheguei lá, fui admitido, fui medicado para dor, fiz as radiografias, que é o que eu vou mostrar agora. Então, radiografei punho, radiografei mão, e aí a gente vai conseguir ter um pouquinho de noção do que aconteceu, né? Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar o dedo, né? Então, mão direita, uma radiografia que a gente está vendo o plano frontal, e falange distal aqui próximo à linha articular, a gente vê um traçado de fratura bem na basezinha da falange. Nas outras imagens a gente vai ver basicamente mais do mesmo, né? Então aqui como se fosse uma posição de oponência, sendo bem simplista na análise, o mesmo traçadinho ali da fratura na base da falange. E aqui uma vista em outro plano. Isso. Que já não dá para ver tão bem definido, mas sem muita novidade, uma fratura na base, sem grande comprometimento e sem desvio, que é o mais importante, aparentemente estável. Foi decidido fazer o tratamento
clínico, então nem tala, nem nada. Tá? Aqui começa o problema. Punho esquerdo, o que a gente está vendo? Plano frontal, uma fratura na região distal aí do rádio, e é possível ver um traçado de fratura bem na região lateral ali, próximo à articulação. Uma fratura também na região distal da ulna, pegando ali processo estiloide, então uma fratura por avulsão, provavelmente uma tração de tecido conjuntivo, ligamento, cápsula, mas sem desvio também. Só que essa fratura aqui, deixando muito próxima da articulação, com alguns sinais de que tem traçado comprometendo a articulação, já preocupa muito mais. E na hora que a gente vê o sagital, a gente vai ver que tem um desvio para a região da palma, região volar, né? Então, um desvio grande, que é aquilo que a gente estava observando lá, que um aspecto meio de flexão, de pá, né? E aí, depois, mais para frente, a gente conversa sobre exatamente qual que é o diagnóstico desse tipo de fratura, mas realmente parecendo pegar a articulação. E, enfim, cuidado imediato, já que não é uma fratura tão simples assim, vai precisar de uma investigação mais específica, porque pode ser que só aquela tala que eu imaginei não dê muito certo. Então, momento de ajustar expectativas, né? Foi definido que eu ia ficar internado para fazer uma tomografia aí do punho. Fiquei medicado. E, num primeiro momento, o tratamento é redução dessa fratura, tração contra tração. Então, ficou um residente segurando meu cotovelo e antebraço proximal, outro segurando punho e mão, enquanto ia fazendo gesso, colocando tração e posicionando, tudo sem nenhuma anestesia, só com medicamento ali para analgesia. Então, pensa no quanto que eu gritei, pensa em toda essa experiência, mas era o que tinha que fazer. E aqui eu tenho as imagens, logo na sequência, da redução. E na redução a gente vai ver que tô com o gesso aqui, né? Então a gente vê a camada de gesso, fica já um pouco mais comprometida a visão do osso, mas aparentemente uma boa redução aí, chegando a bem próximo do alinhamento. Então ficou adequada a redução, suficientemente bem, com gesso bem apertado para deixar fixo, estável e não gerar tanto edema assim, para no dia seguinte eu poder fazer a tomo. Fui medicado e finalmente sem dor, e passado todo esse susto, sabendo que ia internar e já tinha uma possibilidade de cirurgia, a gente sabia já que eu teria que dormir e talvez não ia ser tão rápida a minha alta hospitalar. Então foi basicamente isso. Dia seguinte eu acordo, e aí fazendo medicação para dor, acordei para tomar banho, e no que eu fui tomar banho, ao assoar o nariz, já saiu uma placa enorme de sangue coagulado, e que eu falei, talvez não seja algo tão simples assim o que aconteceu na face, nesse primeiro momento, só a sensação de estabilidade, de inchaço. Recebi o café da manhã, que era um pão super simples, assim, macio, com manteiga, não era para ser nada, e na primeira tentativa de mastigar, eu senti instabilidade ao mastigar, eu falei, eu acho que tem uma fratura aqui também. Aí avisei a equipe, e aí falaram, vamos observar. Nesse primeiro momento já comecei a fazer uma lavagem com soro, né? Como fisioterapeuta a gente sabe o quanto que isso ajuda a fluidificar, a drenar o que tiver de ou hematoma ou secreção. Então fui fazendo ali periodicamente, enquanto aguardava a tomo. Fiz a tomo e, num primeiro momento, a suspeita era entre alguns tipos de fratura. Fratura de rádio distal, a gente vai ter basicamente dois tipos principais. Pegando a parte óssea, sem comprometer a articulação, e pegando a articulação. Quando a gente pega a parte óssea ali, pegando um pouco mais
a metáfise mesmo, o que você pode ter de desvio? Uma fratura com desvio dorsal ou uma fratura com desvio para a região palmar, ou seja, volar. Para desvio dorsal, chama Coles. Para desvio volar, chama Smith, né? Então, eu já sabia que não era Coles, poderia ser Smith. E quando tem comprometimento da articulação, é uma fratura que é um pouco mais chata, porque ela é mais instável, e sendo mais instável, ela precisa de algum tipo de fixação. Então, essas fraturas articulares recebem o nome de Barton. Coles, Smith, Barton é por causa de quem acabou diagnosticando no primeiro momento e levou o nome daquele médico que fez o diagnóstico e encontrou um padrão de fratura específico. O que acontece? O desvio e comprometimento ali distal, ele costuma vir associado também com essa fratura do processo estiloide da una. Então, já o que levava a falar, putz, realmente precisa fazer uma tomo e avaliar o comprometimento da articulação para ver se é realmente uma fratura distal, comprometendo a superfície articular, que precisa de uma redução cirúrgica, né? Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês as imagens da tomografia. Então, voltando um pouquinho, isso era mais ou menos 9 horas da manhã que eu fui lá, fui fazer a tomo lá no Instituto Central. E aqui eu já separei alguns cortes para a gente observar a fratura do punho. Tamo lá. Aqui a gente está vendo um corte transverso. Então, última fileira dos ossos do carpo no punho. Dá para ver aqui em volta o gesso. E aqui a gente está vendo a última fileira dos ossos do carpo. Eu vou passando para o lado e aí a gente vai ver começando a acabar a fileira ali dos ossos do carpo e entrando no rádio. E aqui a gente já começa a ver um traçado de fratura que vai ficando cada vez mais evidente. Então aqui eu já estou no rádio, aparecendo um pouquinho da una, já passou o processo estiloide, realmente parece ter vários focos de fratura, né? Então, um traçado aqui, um traçado aqui, um traçado aqui, um traçado lá. E, nossa, bota traçado nisso, né? O que a gente mais foi vendo foram esses focos de fratura. E eles, né, se encontram em um momento, mas a gente vai vendo essa separação. E quanto mais avança, vai ficando mais bem definido esse traçado, né? Que ele pega toda a região de fora a fora do rádio. Então, fratura cominutiva. E aí a gente vai dar uma olhada aqui no laudo. Deixa eu abrir o laudo da tomografia de punho. Então a gente tem aqui uma fratura cominutiva impactada intraarticular do rádio distal com envolvimento do tubérculo de Lister e extensão às superfícies articulares radioulnar distal e radiocárpica. Ou seja, podendo comprometer aí também um pouquinho de prona e supina, né, já que pega radioulnar. Com desalinhamento de 0,3 centímetros, ou seja, 3 milímetros, e infradesnivelamento da superfície articular em 0,1 centímetro, ou seja, 1 milímetro. Fratura avulsiva da base do processo estiloide da una, sem desalinhamento, como eu disse, que já dava para ver lá. Demais estruturas ósseas com alinhamento, morfologia dentro da normalidade e o resto tudo ok. Ou seja, o que preocupa aí, realmente eu tive uma fratura de Barton. Quando o comprometimento é com desvio para o dorso, chama dorsal. Quando o comprometimento com desvio para a região palmar, chama volar. Então, Barton volar, característica de acidente. E aí já vamos juntar as coisas. Quando a gente tem uma característica de Coles, uma queda de mão espalmada,
é o mais comum, porque vai fazer essa tendência de extensão, né, do osso, jogando a região para trás. Smith o contrário, então são fraturas até um pouco mais simples. E quando você vai ter uma fratura dessa de Barton, seja volar, seja dorsal, elas envolvem maior magnitude de energia, então um trauma de alta energia e com um sentido de carga mais complexo, envolvendo cisalhamento. Então, principalmente no Barton volar, o mais comum costuma ser uma queda com o braço estendido em pronação. E aí começa a fazer todo sentido quando eu junto os cacos lá, já que eu não tenho a lembrança nítida do que foi meu acidente, agora eu consigo meio como detetive juntar o local, aquela curva em S, na direita, esquerda, o deslizamento da bike à direita, minha queda à esquerda, e o que provavelmente aconteceu é que meu relógio, eu fui pegar depois, se eu tivesse caído espalmado, provavelmente ele ia ralar e machucar essa parte da pulseira, né? Às vezes até estourar. E como eu tive essa característica, como eu tive essa queda e a magnitude da energia aí envolve o momento de cisalhamento, que tem a ver com a pronação, como a gente estava falando, juntando com o que acontece com o meu relógio, eu vi que onde ele arranhou foi na região do visor mesmo. Então, o que deve ter acontecido é a bike deslocou para a direita, eu caí póstero lateral à esquerda, né? Entrei com uma estratégia de proteção com o braço estendido, só que em apoio em prono, né? Nesse momento, a bike deve ter saído com o pneu, né, à direita aqui, meio que escorregando mesmo. E nesse momento, a mão escapou, deve ter dado a fratura ali, né, o impacto que gerou essa fratura com cisalhamento em pronação. A mão escorregou e aí eu bati a clavícula e ralou a clavícula. Não sei se dá para ver aqui no vídeo, mas já tem a cicatriz aqui. E bati a face do lado direito. Então agora, juntando os cacarecos da história, dá para entender o que aconteceu. Certo? E aí, com esse diagnóstico, já sabia que ia precisar de uma intervenção cirúrgica. Então foi feita a internação, esperando uma data para a cirurgia. Só que, lembra que eu falei da instabilidade que eu senti na hora de mastigar? Ao avisar, reforçar que estava saindo muito sangue, falei que queria uma avaliação mais específica da face e fui enviado de volta para o ICHC para fazer uma tomo da face e aí entender o que aconteceu. E foi um dia à parte, então o acidente foi no dia 2. Dia 3, praticamente, depois que eu fiz a tomo do punho, foi um drama até conseguir fazer a tomo da face. Não vou ficar falando muito dessa parte, mas vamos ao resultado final, porque dependendo da fratura, poderia precisar também de uma correção cirúrgica e a prioridade é cuidar da face para depois cuidar do apêndice, dependendo do risco que pode ter, né? Dependendo do comprometimento que possa ter para neurocrânio, algum sangramento mais importante aí. E aqui eu peguei só o laudo, não importa ver muito a imagem, mas o que a gente vai ver no laudo, discreto espessamento e densificação das partes moles da região malar, que é a região da bochecha mesmo, à esquerda, provavelmente da contusão, fratura da parede lateral da órbita esquerda e anterolateral do seio maxilar esquerdo, sem desvios significativos, ou seja, teve fratura, mas graças a Deus não teve muito desvio. Fratura do arco zigomático esquerdo, que esse é um ponto palpável, que eu ainda sinto um pouquinho de dor aqui. O outro também eu sinto que é aqui, eu consigo agora definir, depois que saiu o inchaço. E aí demais estruturas espessadas, ok. Espessamento mucoso dos seios frontais, demais cavidades ok, globos oculares simétricos, sinais de turbinectomia, que foi de uma cirurgia que eu fiz há um tempo atrás, sistema ventricular de forma e dimensões preservadas, que acho que é o principal que a gente tem que ter aí, cisternas e sulcos corticais de amplitude dentro dos limites, ou seja, nada indicando nenhum comprometimento aí
de crânio, mais especificamente de neurocrânio ou de encéfalo, parênquima encefálico com coeficientes e atenuação habitual, e não há sinal de formação expansiva ou hemorragia intracraniana, ou seja, tudo aquilo que poderia preocupar não tinha aqui, só o fato de ter essa fratura. E uma outra coisa que tinha que não está descrito nessa, ou eu pulei, aqui ó, o hemossinos, que é sangue nos seios da face. Então aquela secreção com coágulo sanguíneo que eu expeli pela manhã, eu passei um tempão, até dia 25 de dezembro depois eu ainda estava expelindo, que tem a ver com esse hemossinos. Então, final das contas, o que a gente tem aí de importante, né? Então, um trauma de alta energia em adulto jovem, de bicicleta, com uma força de cisalhamento envolvendo pronação, com comprometimento da face, da falange direita, ambos sem necessidade de tratamento cirúrgico ou de nenhuma outra intervenção específica, só o tratamento clínico, enquanto no punho eu tive uma fratura caracterizada pelo comprometimento articular, então Barton volar, necessitando de cirurgia, e aí a conduta é internação para fazer a cirurgia. Nesse primeiro momento eu tive a redução e a imobilização com o gesso até que pudesse fazer a cirurgia, e ali eu já comecei os primeiros cuidados como fisioterapeuta, sabendo que quanto mais sequinho eu tivesse, menos edemaciado, melhor. Então fui procurando deixar a mão elevada, mexer um pouquinho os dedos. De característica de dor, inflamação, dava para ver já muito edema e alguns sinais ali de hematoma, então a mão ficando um pouquinho arroxeada. Dor, principalmente quando passava o efeito do medicamento, ela vinha então na última hora ali do medicamento que eu estava tomando 4 vezes por dia. Era dipirona e tramol. Sono, nesse primeiro momento, quando a dor passava eu conseguia dormir, mas um ambiente com muita gente, toda hora vindo colher exame, fazer coisas, claridade, barulho, eu não conseguia dormir muito bem, mas a medicação ajudava. Nível de atividade funcional lá embaixo, porque eu estava basicamente limitado ao leito, quando muito saía para fazer os exames lá que eu falei, ou tomar banho. E a funcionalidade da mão, praticamente nula, conseguia usar ali um pouquinho dos dedos, mas até para isso eu estava evitando e estava fazendo tudo com a mão direita, e minha funcionalidade era basicamente leitura com a mão direita e o máximo pouquíssimos apoios que eu estava usando a tipóia ali para também não ficar exigindo muito desse membro superior. E a característica da físio cuidando das consequências do trauma até que eu pudesse chegar na cirurgia da melhor forma possível. A meta, nesse primeiro momento, tive o acidente, é ter o diagnóstico adequado para saber qual que vai ser a melhor forma de tratamento. Aquela minha ideia de que uma tala vai bastar já foi por água abaixo, e com o diagnóstico adequado, agora a gente sabe que o tratamento adequado é o cirúrgico. E aí no próximo episódio a gente volta para falar especificamente sobre a internação e sobre a cirurgia. Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar ao longo desse relato alguns insights, um pouquinho desse cronograma, do raciocínio, do que muda, do trauma de alta energia, enfim. Espero que tenha sido tão útil quanto foi para mim, para aprender um pouco mais sobre a lesão e o que é viver como paciente, a lesão e os altos e baixos dessa fase, até você saber o que está acontecendo com você e qual vai ser o melhor tratamento. Beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.